Me chega em mãos aqui um relato que eu acho interessante, de um homem, de uma pessoa que eu vou chamar de Pedro. Ele diz o seguinte: tenho 53 anos, sou casado e dedico a minha vida à minha família. Entreguei minha vida para Jesus, criei meus filhos na igreja. Tem dizem que eu acho que a minha fé é muito grande, mas tem dias que eu acho que a minha fé é pequena. Sempre gostei de estar suprindo as necessidades da minha família, das pessoas que eu amo, das pessoas que convivem comigo. Em todos os sentidos, seja físico, material, emocional e espiritual. Porém, tenho percebido nos últimos dias que as necessidades se multiplicaram em todos os campos e eu não tenho conseguido resolver nem metade delas. Foge da minha alçada querer resolver. Eu assumi uma capa de super-herói na minha vida, achando que assim como quando eu constituí família, eu era o responsável por suprir tudo na vida deles. Mas agora tenho percebido que essa missão está sendo muito difícil para mim, porque eu querendo resolver todas as questões e eu não consigo, tenho fugido da minha alçada. E tem dias em que eu estou tão animado, mas de repente bate um desânimo por não poder resolver aquilo que foge do meu alcance. Mas eu tenho muita vontade, muita necessidade, muito desejo de poder resolver, de ajudar as pessoas que eu gosto, os meus familiares. Mas isso tem me causado, tem trazido problemas na minha vida, porque eu tenho tido muita ansiedade, eu tenho fraquejado às vezes na fé. E isso já tem chegado até os meus familiares e eles têm percebido isso na minha vida. Sinto que eu tenho assumido responsabilidades acima da minha alçada. Isso tem atrapalhado até minha caminhada com Deus, minha caminhada com Cristo. Porque eu quero resolver as questões da minha família, suprir as necessidades deles, mas vejo que isso tem fugido da alçada da minha vida. Mas não é tão simples assim, porque quando eu vejo que eu não consigo resolver coisas que eu gostaria de estar resolvendo, eu desanimo. Tem dias que eu estou bem, mas de repente me bate um desânimo muito grande. E fica visível para eles que eu me abati. Então, eu tenho tentado resolver tudo que diz respeito à minha família. E o não conseguir tem me feito sofrer muito. Situação complicada essa, né? Mas nós podemos crer que é um problema que não é exclusivamente dessa pessoa, desse homem. Muitas são as pessoas no mundo que estão passando por isso, não é? Visto o alto índice de ansiedade que tem acontecido hoje, por acúmulo de responsabilidades, acúmulo de missões, acúmulo de afazeres. Isso é muito corriqueiro nos dias de hoje. Não são poucas as pessoas que têm tentado resolver o problema dos seus familiares, dos seus filhos, acima das suas capacidades e têm sucumbido e têm caído e têm decorrido problemas de saúde. Mas uma questão que nós cristãos temos que entender e não podemos esquecer é que onisciência, onipotência e onipresença são atributos de Deus. Só Deus consegue ser onisciente, saber todas as coisas. Só Deus consegue ser onipresente, estar em todos os lugares. Só Deus consegue ser onipotente, fazer todas as coisas. Por mais que nós tentemos entender as mensagens, que às vezes um rosto de um filho nosso, uma maneira, um tom de voz que ele fala, por mais que a gente tente entender o que está acontecendo na vida deles, na maioria das vezes nós não vamos conhecer, porque nós não temos o poder da onisciência e saber tudo. Por mais que a gente fique ansioso por saber onde os nossos filhos estão andando, onde aquele familiar que a gente gosta está andando, a gente não vai conseguir, porque a gente também não tem o atributo da onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E mesmo que nós saibamos onde eles estão e o que está se passando, muitas das vezes nós não vamos ter o poder de resolver, porque o poder da onipotência é exclusivo de Deus. E aprove a Deus que nós não tivéssemos esses atributos. Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos o atributo da onisciência,
de saber o que está acontecendo com os nossos filhos ou com as pessoas que nós amamos, mas nós não tivéssemos o atributo, o poder da onipotência. Nós não poderíamos resolver. Saberíamos do problema, mas não conseguiríamos resolver. Isso traria muito mais problemas para a nossa vida. Então, nós temos que entender que estar em todos os lugares, resolver todas as coisas e saber tudo o que está acontecendo não está na nossa alçada. Muitas das vezes vamos ser questionados coisas que nós não vamos saber responder, problemas que nós não vamos saber resolver. Muitas das vezes nós vamos saber de coisas que nós não sabíamos, que de repente muitas pessoas já sabiam e nós ainda não sabíamos. De repente a impotência de estar resolvendo questões básicas do nosso dia a dia, da nossa família, da nossa vida, nós não vamos conseguir. O que nós devemos fazer de verdade é estar aprendendo que só Deus é onisciente, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente. Só Deus pode fazer tudo isso. E a única coisa que nós podemos fazer é descansar em Deus. Sei que é difícil, mas é a única coisa que nós podemos fazer e praticar aquilo que a palavra diz de forma bem clara, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, porque o resto Ele vai fazer. Independente de qual seja a situação. Nós devemos aprender a confiar em Deus, que Ele tudo vê, Ele tudo pode, Ele tudo sabe. Coisas fogem da nossa alçada. E se nós não entendermos isso e queremos cada vez mais estar resolvendo as questões das nossas famílias, das pessoas que nós gostamos, nós vamos trazer para a nossa vida problema de depressão, problema de ansiedade e problema de estresse. Lembrando que o excesso de passado traz depressão, o excesso de presente traz estresse, o excesso de futuro traz ansiedade. É a doença do momento, é a doença do século, é a doença da moda, depressão, ansiedade e estresse. Porque as pessoas estão acumulando coisas que elas não deveriam acumular e fogem da alçada. Isso também atrapalha até a caminhada de fé, como nós vimos nesse relato. A caminhada, porque no momento que nós estamos bem, sentimos que a nossa fé nos consegue fazer caminhar adiante e conquistar coisas que nós não conseguiríamos na alçada humana. Mas no momento que vem a impotência diante dos problemas, nós recuamos e nós nos sentimos fracos, ficamos envergonhados porque nós às vezes professamos a nossa fé em Cristo, mas a gente recua. Que nós fiquemos hoje com esse relato aí, que é interessante para a nossa vida, que a gente não tente, a gente não queira tentar resolver todos os problemas da nossa família, porque nem todos eles a gente vai conseguir. Que a gente não tente, às vezes, entender o que está acontecendo na nossa casa, porque muitas vezes nós não vamos conseguir. Que nós não tentemos estar em todos os lugares, porque nós não vamos conseguir. Nós precisamos descansar em Deus diante das situações, diante desse dia, diante de tudo que tem acontecido, né? E nesse dia, que essa palavra, que esse relato possa servir de exemplo para nós, para trazer para a nossa vida. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Só Ele faz tudo, só Ele sabe tudo, só Ele pode estar em todos os lugares. E a única coisa que nós podemos levar em todos os lugares é a nossa oração. A nossa oração chega onde estão os nossos familiares, as nossas orações chegam onde estão as pessoas que nós gostamos, as nossas orações chegam onde estão as pessoas que nós amamos. O que nós podemos fazer é estar orando. Quando um problema foge da nossa alçada, quando uma questão foge da nossa capacidade humana de entendimento, quando nossa capacidade física de estar em dois lugares ao mesmo tempo, a gente não consegue. A oração consegue. Então, que é uma questão que eu gostaria de estar conversando hoje sobre isso e trazendo sobre este relato. De pessoas que têm entrado em depressão, têm tido problemas de ansiedade, têm deixado sua fé abalar, pelo fato de que os problemas estão surgindo, as necessidades estão pipocando das pessoas que amam, mas a capacidade financeira, a capacidade física, a capacidade emocional e espiritual não permite que se resolva. Porque muitos problemas nós não vamos ter dinheiro para resolver. Muitos dos problemas nós não vamos ter saúde para resolver. Muitos dos problemas nós não vamos ter a capacidade emocional para resolver. Foge da nossa capacidade emocional resolver aquele problema.
E muitos dos problemas vai fugir da capacidade espiritual, porque muitas das vezes nós vamos estar fracos para estar batendo de frente com algum problema, de repente com das nossas famílias, dos nossos familiares. Que nesse dia de hoje nós possamos trazer isso para a nossa vida, guardar no nosso coração. A única coisa que a gente pode fazer é confiar em Deus, entregar para Ele, porque não tem mais nada a ser feito. Só nós vamos ser prejudicados nessa luta. É uma luta ingrata, é uma luta inglória, é uma batalha sem vitória para nós. Tentar resolver o que nós não podemos, tentar saber o que a gente não consegue, tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não vamos conseguir. Que Deus te abençoe hoje, Deus te guarde.